O que é a energia elétrica? Vem do espaço? Da atmosfera? De onde vem essa força misteriosa que acende as lâmpadas e aciona os motores? Por que é que quando caem as primeiras chuvas da primavera costuma faltar luz? E isso dificilmente acontece com as chuvas de inverno e verão. Como é que se identifica um defeito no fusível? Sua casa, seu apartamento correm perigo de incêndio provocado por curto-circuito? Como evitá-lo? É justo o preço que nós estamos pagando pela energia elétrica? Como saber se o relógio medidor da sua casa está marcando corretamente? No programa de hoje você vai ficar sabendo do poder que as águas têm de produzir energia. Vai conhecer a intimidade e os segredos de uma usina hidroelétrica, Henry Borden, a obra mais importante do século para a industrialização do Brasil. Pela primeira vez você vai assistir a um trabalho em linha viva, o homem em contato direto com fios de alta tensão. Enfim, vai acompanhar e entender o fenômeno que mudou a face do mundo. Você verá a energia elétrica nascendo de dentro de um gerador. Este programa foi cuidadosamente premeditado para saciar a mais insaciável das curiosidades. Exerça também a sua e descubra como funciona a eletricidade. Para sabermos como funciona a eletricidade, precisamos saber primeiro como funciona um gerador. A palavra gerador significa pai, criador, aquele que produz. Como funciona um gerador? É simples. Toda matéria que existe no mundo é formada por átomos. Em torno dos átomos giram partículas minúsculas carregadas de carga negativa, os elétrons. Se a gente fizer com que esses elétrons entrem em movimento em torno de um material, como se fossem pequenas bolinhas deslizando dentro de um tubo, esses elétrons produzem a corrente elétrica. O gerador nada mais é do que uma máquina que transforma a energia mecânica em energia elétrica, através de um fenômeno chamado indução eletromagnética. Um condutor metálico é colocado próximo a um ímã, e do movimento mecânico deste condutor nasce a energia. Mas os geradores não funcionam sozinhos. Eles têm que ser movidos pela força das turbinas, que por sua vez têm que ser movidas por alguma coisa, que pode ser a força da água ou a força do vapor. Esta turbina aqui é movida pela força da água. O Brasil é um dos maiores produtores de energia hidroelétrica em todo o mundo. Aqui são produzidos mensalmente 18 bilhões e 700 milhões de quilowatts-hora. Quantidade suficiente para abastecer, juntos e por 30 dias, países como Portugal, Grécia e Turquia. O Brasil conta com 58 usinas hidroelétricas espalhadas ao longo de seus principais rios, bacias e quedas d'água. É aqui também que se localiza a maior hidroelétrica do mundo, a usina de Itaipu, no estado do Paraná. Distribuir toda esta energia aos 135 milhões de brasileiros é uma tarefa nada fácil, principalmente na região Centro-Sul, onde se localizam os maiores focos de consumo de todo o país. Só o estado de São Paulo, com seu gigantesco parque industrial, é o responsável pelo consumo de 40% de toda a energia elétrica produzida no Brasil. Para alimentar a voracidade deste parque industrial, é necessário a energia de várias usinas hidroelétricas, como esta, que nós vamos conhecer agora. Esta é a usina Henry Borden, a principal geradora da Eletropaulo.
Aqui são produzidos, em média, 472 mil kWh por hora, 11.328 mil kWh por dia e 340 milhões de kW por mês. Na verdade, a Henry Borden são duas usinas, uma externa que estamos vendo e outra subterrânea, que se localiza no interior deste rochedo, a 39 metros de profundidade. Para fazer funcionar todo este complexo em sua capacidade máxima, são necessários 150 mil litros de água por segundo, o que requer um reservatório como este, o Billings, que tem uma área de 130 milhões de metros quadrados e um volume de 1 trilhão e 150 bilhões de litros. O reservatório Billings foi formado com o represamento da bacia dos rios Grande e Perequê e outros pequenos mananciais que se situavam aqui, na região da Serra do Mar. Mas a quantidade de água fornecida por estes rios ainda não era suficiente para fazer funcionar uma usina com as proporções de Henry Borden. Para resolver este problema, os engenheiros tiveram que transferir as águas do rio Tietê e Pinheiros para o Billings. Como funciona este processo? Como o reservatório Billings se situa aqui na região da Serra do Mar, a 746 metros de altura, as águas do rio Tietê e Pinheiros têm que ser bombeadas para o reservatório Billings, subindo a uma altura de 30 metros. Este bombeamento é feito através de duas usinas, Traição e Pedreira, situadas no canal do rio Pinheiros. Neste processo, os engenheiros tiveram que inverter totalmente o curso do rio Pinheiros, que ao invés de desaguar no rio Tietê obedecendo o seu curso natural, passou a correr no sentido contrário, desaguando no reservatório Billings. Para bombear o máximo volume possível de água, os técnicos tiveram que construir esta barragem aqui, Barragem Edgar de Souza, que impede que as águas do rio Tietê sigam o seu curso natural, sendo desta forma totalmente aproveitadas no reservatório Billings. A energia gasta para se fazer este bombeamento é plenamente compensada pela altura de queda que se consegue, nada menos que 700 metros de altura. Recapitulando, as águas do rio Tietê e do rio Pinheiros são bombeadas a 30 metros de altura para o reservatório Billings. Com isso, consegue-se uma queda total de 700 metros de altura, uma fonte geradora de energia muitíssimo maior. A água armazenada no reservatório Billings desce a serra através destes 8 tubos ou adutoras. Mas antes, é preciso captá-la junto ao reservatório e fazer uma espécie de filtragem. Todo este processo é feito lá em cima, no topo da serra. Estamos a 730 metros de altura em plena Serra do Mar. Aqui, exatamente neste ponto, inicia-se todo o processo. A canalização das águas que vão movimentar as 14 turbinas que, por sua vez, colocarão em funcionamento os 14 geradores da usina Henry Borden. Engenheiro, como funciona a captação das águas? A água é captada no reservatório do Rio das Pedras através de duas tomadas d'água que possuem grades para a retenção de detritos e é encaminhada à casa de válvulas. Pois ali está a casa de válvulas. Vamos até lá saber como funciona esse processo e que finalidade tem este estágio. Aqui na casa de válvulas, a água captada é distribuída para as 8 adutoras, podendo atingir até 12 metros cúbicos por segundo em cada adutora. Isso significa encher uma piscina com 12 metros cúbicos em apenas 1 segundo. A função da casa de válvulas é impedir a passagem da água para dentro dos tubos sempre que for necessário se fazer algum tipo de limpeza ou manutenção nas adutoras. Essa interrupção se faz através de duas válvulas, uma manual e outra automática. Engenheiro, qual é o funcionamento desta válvula automática? Esta é uma válvula de proteção.
Ela pode ser atuada através de comando remoto localizado na sala de controle da usina ou por um disparador automático que atuará no caso de um aumento significativo da vazão da adutora acima dos valores nominais de operação. E qual é o papel da válvula manual? A válvula manual é uma válvula de segurança. Ela será operada todas as vezes que se esvaziar a adutora para serviços de manutenção. Pronto. E está encerrada a nossa visita aqui em cima na Serra do Mar. Daqui, as águas descem numa queda de 700 metros a uma velocidade de 400 km por hora e vão alimentar as turbinas lá embaixo. Você vai ver dentro de instantes como a água é capaz de movimentar uma turbina de 9 toneladas. Vai conhecer um eixo que fica girando ininterruptamente 24 horas por dia. E vai conhecer o fenômeno mais importante de todo este processo, o momento em que a energia nasce de dentro do gerador. Voltamos daqui a pouco. Como funciona a eletricidade? Este é o tema de hoje do programa Como Funciona. Já vimos no segmento anterior que para movimentar as 14 turbinas da usina Henry Borden são necessários 150 mil litros de água por segundo captados do reservatório Billings. Vamos agora entrar nas dependências de Henry Borden, um conjunto de construções muito bonitas, iniciadas no princípio deste século por engenheiros canadenses no município paulista de Cubatão. Esta é a seção externa da usina Henry Borden, em operação há mais de 60 anos. Sem dúvida, a obra mais importante do século para o Brasil. Foi a energia de Henry Borden que viabilizou a indústria nacional. Esta usina foi considerada um prodígio tecnológico para a época, 1926. A maior usina da América do Sul. E graças ao seu equipamento extremamente robusto e rigorosa manutenção, conserva-se em perfeito funcionamento, com capacidade de produzir, juntamente com a usina subterrânea, 880 milhões de watts. Esta entrada dá acesso à seção subterrânea da usina Henry Borden, escavada em rocha viva, debaixo do maciço rochoso da Serra do Mar. As instalações subterrâneas de Henry Borden entraram em funcionamento em 1956. São 120 metros de comprimento, 21 metros de largura e 39 metros de altura. O que vocês estão ouvindo já é o barulho dos geradores. Lá dentro, acontece a transformação da energia da água em energia elétrica. Vejamos como funciona. A água represada e canalizada desce por estas 8 adutoras a uma velocidade de 400 km por hora, com uma pressão de 72 kg por centímetro quadrado. Quando a água bate nas conchas da turbina, ela tem uma força de impacto de 40 toneladas. E é por isso que a água é capaz de movimentar uma turbina de 9 toneladas. Esta água, nesta velocidade e com esta força, é controlada pelos injetores e agulhas. E é justamente este mecanismo, injetor e agulha, que vai determinar a maior ou menor quantidade de produção de energia da usina, permitindo dessa forma atender às variações do consumo. Isto funciona da seguinte maneira: quando se quer produzir mais energia, abrem-se as agulhas. Quando se quer produzir menos energia, fecham-se as agulhas que injetam mais ou menos água nestas conchas aqui. Quando o consumo nas cidades exige uma grande quantidade de energia, o gerador fica mais pesado. A tendência do gerador é frear ou até mesmo parar. Nesse caso, é preciso aumentar a vazão da água para se manter a velocidade de rotação.
Mas quando a demanda de energia é pequena, é necessário diminuir a vazão de água, para não acelerar o gerador e não alterar a frequência. As turbinas giram sempre numa velocidade única, porque o gerador tem sempre que trabalhar na mesma velocidade de sincronismo para manter a frequência, que em todo o território nacional é de 60 Hz. Todo esse controle é feito pelas agulhas, que permitem colocar mais ou menos força nas turbinas sempre que necessário. As agulhas levam 30 segundos para interromper a passagem da água. Mas em caso de parada da máquina, esta demora seria desastrosa, porque 30 segundos é tempo suficiente para o gerador ser danificado ou destruído. Para evitar que isso aconteça, existe um outro mecanismo, o defletor, que interrompe o avanço das águas até a turbina em apenas 3 segundos. Em Henry Borden, há 14 geradores com capacidade de produzir até 880 milhões de watts. Para que vocês tenham uma ideia, esta potência daria para movimentar 12 mil automóveis. Aqui no interior da usina subterrânea estão os 6 geradores de eixo vertical, que desenvolvem 450 rotações por minuto, produzindo ao todo 420 milhões de watts. O nível de geração de cada um é de 13.800 volts, que os transformadores elevam para 230 mil volts. Daqui, os 3 cabos que partem dos transformadores seguem para a subestação lá fora, na superfície. E de lá, a energia elétrica inicia uma viagem mais ou menos longa até chegar à sua casa. Nosso propósito é acompanhar a energia nesta viagem. Antes, porém, vamos fazer uma visita à sala de controle geral, o cérebro da hidroelétrica Henry Borden. Daqui se comanda as 2 partes da usina, cada uma com seu respectivo painel. Aqui se controla também a potência de geração de cada um dos geradores, de acordo com a necessidade do sistema. Todos os equipamentos aqui têm um painel de alarme visual e sonoro que acusa e localiza qualquer irregularidade na usina. Além disso, os técnicos exercem uma vigilância de 24 horas por dia sobre a temperatura do equipamento, que tem que ser mantida sempre no mesmo nível. Engenheiro, considerando todos esses cuidados, quais as possibilidades de um blackout em São Paulo? A ocorrência de um blackout em São Paulo é considerada hoje uma possibilidade remota, em razão dos sistemas de controle que foram implementados.